Glória a Deus, queridos. Pode se assentar. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, porque Ele é o dono da minha vida. Depois eu quero agradecer também ao pastor Gilmar, a Silvana, que tem sido nos recebido de uma maneira tão carinhosa, que todos os líderes da igreja, enfim, os irmãos. Amém? Muito obrigado pela forma como vocês têm nos recebido. Tem sido muito bom. E a minha doce Cristina, minha pastora, minha mãe na fé, amor da minha vida, que é minha companheira em todos os momentos. Amém? Amados, quando eu falo no microfone fica poderoso, parece que eles têm um aparelho que vai... Mas vocês sabem que eu gosto de ficar perto dos irmãos, então eu venho para cá para ficar perto. Amém? Nós na sexta-feira começamos esse congresso falando sobre a paternidade de Deus incondicional. Amém? Falamos que há lugares e moradas no Espírito que Deus nos leva, e a primeira que eu mencionei foi a morada da paternidade de Deus. Num lugar onde não depende do que nós fazemos, mas depende daquilo que Deus faz e do que Deus é. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você tem muitos defeitos, mas você é filho. Amém? A base para que Satanás não te alcance é você estar nessa fortaleza chamada filho. Satanás, quando foi tentar Jesus, a Bíblia diz que ele quis questionar, e o assunto ficou terminado. Obrigado. O assunto ficou terminado com o diabo quando Jesus disse: eu sou filho, eu não me rendo a você de forma alguma, e a razão que eu tenho é porque eu ouvi do meu pai uma voz que o céu abriu e disse: tu és o meu filho. Ontem a pastora Cristina falou sobre nós destituirmos a autoridade da alma, governando as nossas vidas e deixando que o Espírito Santo assuma essa liderança. Amém? Foi muito bom, glória a Deus. E hoje nós estaremos dando sequência a isso, falando sobre algumas outras moradas do Espírito. Amém? Algumas outras residências, alguns outros locais nos quais de tempos em tempos Deus vai nos levando na dinâmica do crescimento da vida cristã. Amém? Não é natural um crente não crescer. Eu fico muito preocupado quando eu vejo irmãos que dão sinais de falta de crescimento, né? Dão sinais de que não cresceram. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia fala que Paulo, olhando para os coríntios, ele disse: olha, eu não pude dar alimento forte para vocês, eu tive que dar leite, porque vocês não têm crescimento, porque vocês ficam pensando: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Ele disse: olha, vocês todos são de Cristo, Cristo é de vocês. Amém? Vocês não entenderam ainda. E eu quero falar sobre essa dinâmica do entendimento de Deus como portas que o Espírito Santo nos abre. Amém? Há 2 anos e meio mais ou menos eu tive uma experiência maravilhosa com Deus na Grécia. Eu e minha esposa tivemos na região da ilha de Patmos, aonde João escreveu o Apocalipse. Nós estivemos lá naquela região e eu passei uma madrugada com Deus naquela região. E aquela madrugada foi uma experiência que mudou a história da minha vida do ponto de vista da percepção de algumas coisas que aconteceram com João no livro de Apocalipse. Hoje, para que nós possamos avançar, eu vou só mencionar alguns textos, e se por um acaso você se sentir assim: pastor, eu queria a referência daquele versículo, você me pede no final que eu vou te oferecer, tá bem? Para que eu possa adiantar, porque senão nós vamos gastar muito tempo lendo e não avançando, e hoje é o último dia, e hoje eu não saio daqui sem derramar sobre a sua vida aquilo que Deus mandou. Amém? Queridos, a Bíblia diz que João, quando tem uma visão no Apocalipse, logo no primeiro capítulo, a Bíblia fala que ele tem uma visão do propósito de Deus, ele entende o propósito, mas a Bíblia fala que logo em seguida ele tem uma visão de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele contempla aquela visão,
A Bíblia diz que ele cai em terra como morto. Amém? Fala assim, ele caiu em terra como morto. Ele estava naquela madrugada lá, me ajoelhado, num porto, na zona lá da ilha de Patmos. E eu estava pensando nisso, como alguém cai morto diante de Deus, por conta de uma revelação, por conta de um entendimento. Eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que vieram para a igreja de uma maneira social. Eu vim porque minha prima está aqui, eu vim porque o meu amigo está aqui, eu vim porque eu gostei das músicas, eu vim porque o caldo daqui é o melhor da região, eu vim porque... Sabe, amados, eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que não tiveram uma visão que matou a vida dele. Amém? Que tiveram uma visão na qual você ficou tão estarrecido, impactado. Eu encontrei com Deus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você já encontrou-se com Deus? Eu estava em Uberlândia alguns anos atrás. O encontro, eu era o ministro do encontro e tal. Estava lá coordenando os irmãos. Houve um dia mais tarde, depois que tinham terminado as reuniões, eu fui para um lugar e Deus me pegou. Deus já te pegou? Quem que sente que Deus já te pegou? Quem que já viu o Senhor? Irmãos, eu estava num lugar e eu intentei ajoelhar. Hoje chegou um irmão ali que estava com a perna machucada, estava ajoelhado. Na hora que o irmão ajoelhou, eu fui lá. O irmão ajoelhado, eu pus a mão em cima dele assim, falei, você está curado no nome de Jesus. E eu fiquei orando lá pelo irmão. Que coisa linda ver crente se ajoelhando, irmãos. Que coisa linda ver pessoas se dobrando diante de Deus. Significa que entenderam diante de quem está. Porque eu fico muito preocupado com aqueles irmãos que não têm essa visão. Porque se você não tem a primeira visão, como você terá as outras visões? Porque a Bíblia fala que no capítulo 1 ele fica como morto, uma mão vai, toca nele, o próprio Jesus diz para ele, eu estive morto, mas agora eu vivo, eu sou o Senhor Jesus. Engraçado, na Bíblia você vê Jesus depois da ressurreição com uma manifestação para Pedro. A Bíblia diz que ele aparece para Cefas, aparece lá para as irmãs, ele aparece, a Bíblia fala que ele aparece para os discípulos. Mas de uma maneira particular ele só aparece para João no Apocalipse, na ilha de Patmos. Fala, Deus, eu quero uma coisa particular contigo. Amém? Moisés, lá no livro de Êxodo 30, fala, Senhor, me mostra a sua glória. Deus não podia, ele não tinha o Espírito Santo, não dava para mostrar. Deus falou, coloca a sua cabeça na fenda da pedra aí. E Deus passou, e foi a grande experiência de Moisés. Mas Deus ficou pensando, eu tenho que cumprir, eu prometi. Quando chega no livro de Mateus capítulo 17, Jesus chama os discípulos e vai para um lugar, e a Bíblia diz que nesse lugar Jesus se transfigura e aparece Elias e Moisés. Elias fica para outra pregação, amém, irmãos? Mas ele se mostra para Moisés, ele cumpre, ele manifesta. O livro de João capítulo 14, a Bíblia diz, viremos e nos manifestaremos a ele. Querido, há um lugar de Deus chamado manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida. E é triste ser um crente sem a manifestação de Deus. Meu Deus, eu estava aqui no meio do louvor. Gente, eu estou numa felicidade de estar aqui que vocês não fazem ideia. Não é assim? Deus levantou para estar aqui nesses dias. Os irmãos que subiram nesse altar não são cantores, não são profissionais, não é gente que veio por dinheiro, não é gente que veio por fama, não é gente que veio por nada. Irmãos, esses irmãos vivem com os joelhos dobrados diante de Deus. Amém? Aleluia! Deus tem nos levado em alguns lugares, né? Deus, cada vez que eu vou, Deus leva uma equipe. Aqui foram 3 dias, foram 3 equipes. E assim, Deus tem nos levado a muitos lugares. Para quem não conhece essa moça que está na primeira fila aqui, ela é irmã do pastor Suzano.
Amém? Ela se chama Selma, é uma ministra do poder de Deus, é irmã do pastor Suzano. Deus trouxe para esse lugar aqui. Eu queria te dar uma dica. Esses dias, hoje é o último dia, mas Deus abriu esse congresso para que você tivesse um encontro com a manifestação da sua presença. Lembra quando Jacó dorme em cima de uma pedra e acorda? Fala, meu Deus, esse lugar é a casa de Deus, eu não sabia. Amém? Queridos, alguns de vocês talvez passou por sexta-feira, passou por sábado e não tinha entendido. Eu estou aqui para te dar o entendimento. Esse lugar é a casa de Deus. Anjos sobem e descem nesse lugar. Amém? E é interessante que depois do capítulo 1 de Apocalipse, desde o capítulo 2 começa a acontecer um percurso de cartas para as igrejas. E eu não vou enumerar e nem falar sobre as igrejas, embora isso fosse muito tentador, porque eu poderia falar muito sobre essa dinâmica do crescimento de Deus nas cartas. Mas eu quero só dizer que nas cartas tem duas coisas. Um elogio, fala assim, um elogio. Eu acho Deus lindo demais, querido. Deus é bacana demais. Oh, Espírito Santo que nossa, que coisa linda. Porque em vez dele me repreender, ele chega e fala assim: você é tão perseverante, você é tão fiel, você não se envolveu com aqueles que gostam dos nicolaítas e não sei o que, não sei o que. Quando você está bem maciado pelo Espírito, aí ele começa a dizer assim: mas eu tenho contra ti. Tenho contra ti. E eu falei desde o primeiro dia, eu quero dizer agora. Quando Jesus entrou no templo, tudo aquilo que ele não concordava, ele se manifestou. Eu fico pensando, algumas pessoas que querem que o Espírito Santo só faça a primeira condição, né? O Espírito Santo vem e faz uma massagem, coloca você numa cadeira daquelas kicks, né? Aquelas cadeiras assim, e o Espírito Santo começa a fazer massagem e fala: você é lindo demais, que crente maravilhoso, que poder de Deus, você é isso, você é aquilo. Aí de repente ele para a massagem e fala assim: tenho contra ti. Ai, que gostoso receber a disciplina do Senhor, amados. A Bíblia diz que no momento ela não parece ser boa, mas depois você vai ver que você precisava. Eu queria que o Espírito Santo falasse com você nesse momento. Falasse com maridos, falasse com esposas, falasse com pastores, falasse com membros, falasse com líderes, falasse com você sobre tudo que ele não concorda na sua vida. Você tem coragem de falar, de autorizar ele a falar? Fala: Senhor, pega leve. Amém? Quando ele foi dizer assim: tenho contra ti que você tem essa atitude que me desagrada e me entristece. Tenho contra ti. Nós que somos pastores, de vez em quando temos que chamar uma ovelha para conversar. Aquelas conversas que são como as conversas que eu tinha com os meus filhos. Quando eu tinha que disciplinar os meus filhos, doía mais em mim do que neles. Eles dormiam depois, engraçado, disciplina dá um sono danado. Depois eles dormiam. Eu ficava acordado, falando: meu Deus, exagerei, me perdoa. Sabe, amados, capítulo 4, passa as cartas e as exortações das igrejas, chega no capítulo 4. Quando chega no capítulo 4, a Bíblia fala que ele tem uma visão, uma outra visão, fala assim, uma outra visão. É interessante, a Bíblia fala que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar a Deus é um negócio complicado, porque você vai amando, 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 e aí você vai tendo novas visões, você vai crescendo na visão e na dinâmica. Essas são as portas que o Espírito Santo começa a abrir.
E você começa a entrar nessas portas e conhecer mais de Deus. Só que lembra você que na primeira experiência ele já caiu como morto. Agora imagina as outras. Amém? Amém, queridos? A Bíblia fala que ele então tem uma visão tremenda do Senhor. E a Bíblia fala que uma voz fala para ele: João, sobe para cá. Queridos, João agora já não tem mais uma visão ou uma experiência a nível de solo. Ele já tem uma experiência no céu. E a Bíblia diz aqui que aquele dia era dia do Senhor. Não aquele dia da volta, nem o dia do estabelecimento do reino, mas um dia no qual não se conta mais, chamado eternidade com Deus. Amém? A Bíblia fala que ele se encontra no dia do Senhor e aquela mão fala para ele: come here, up in, for sky. Levanta, vamos para o céu, suba para o céu, suba para o céu, suba para o céu. Fala assim para o irmão do céu do seu lado: sobe para o céu. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo quer te levar a subir para o céu, subir para o céu, subir para o céu. Saia do nível do solo. Saia do nível do solo. Ah, pastor, em 1987 eu fui batizado no Espírito Santo, falei em língua, foi maravilhoso. Mas querido, eu quero te perguntar de lá para cá, o quanto você subiu para o céu? A Bíblia diz que ele sobe. E aí quando ele sobe, ele chega lá e tem outra visão. Eu tenho uma opinião particular. Lá a Bíblia diz que ele viu um mar de vida. Eu acho que é o mar da travessia. tem problemas teológicos com isso, mas ele vê um mar de vida. Eu, com a minha imaginação, eu acho que no mar tinha uns tubarões, umas baleias, umas coisas. Era um mar completo. Ele vê o mar de vidro. Significa, ele vê as obras concluídas de Deus na terra. Amém? Ele olha para o outro lado, vê os seres viventes. A Bíblia chama de seres viventes, porque a nossa cabeça não consegue entender isso, querido. Ele vê os seres viventes. Depois ele olha e vê 24 tronos com 24 anciãos. Engraçado, não são 24 crianças, não são 24 jovens, são 24 anciãos. Fala assim: o céu é lugar de maturidade. Amém? O céu é lugar de maturidade. O Espírito Santo nunca vai ficar mais massageando você com os kicks na cadeirinha de kick. Não, ele vai te levar para a maturidade. Ele vai te levar para níveis mais profundos. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 5 que Pedro, tendo pescado a noite toda, lavava as redes. Lá vem Jesus. É interessante que Jesus aparece na vida de Pedro pela segunda vez, porque ele já tinha curado a sogra de Pedro. Já tinha feito essa coisa. Pedro já estava um pouco chateado com Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus, não foi o dia que ele conheceu Jesus, já tinha conhecido Jesus por um milagre. Mas Jesus chega, Pedro está lá lavando as redes, e aí a Bíblia diz que Jesus pede o barco emprestado, leva o barco para pregar. Ele teve que ouvir a pregação. Fala assim: ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra, e a Bíblia diz que quando ele estava ouvindo, quando a palavra terminou, fala assim, quando ele ouviu a palavra toda, só daqui para cá. Fala assim: ouviu a palavra? Não, esses aqui não, só esses aqui. Ouviu a palavra toda. Agora esses aqui. Ouviu a palavra toda. Sabe que um dos problemas na vida do Espírito é que muitas vezes nós não ouvimos a palavra toda. Um pastor foi pregar lá na nossa igreja, pastor Eric, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que muitas vezes nós somos muito proativos. Já viu gente proativa que não espera você terminar de falar? A pessoa fala: ah, você já entendeu? Opa, já entendi tudo, professor. E você sai e vai fazer, e você se arrebenta tudo. Por que você se arrebenta? Fala: porque eu não ouvi tudo. Eu sou desses, irmãos. Muitas vezes na minha caminhada com Deus, eu ouvi Deus falar, mas não ouvi tudo. Ouvi uma parte. Ah, Deus já falou, não precisa mais.
Tem gente que não espera. Aquelas pessoas que quebram o tempo na sua vida, já viu isso? Pessoas que quebram o tempo. Não, pastor, já acabou, já sei, não precisa falar mais nada, já vou. São proativos. Quantos de nós muitas vezes somos assim? A Bíblia fala que Jesus falou para ele: lança a rede. Aliás, vamos para as águas mais profundas. Lá vai Pedro obedecendo Jesus para as águas mais profundas. Quando ele chega lá, Jesus fala para ele: lança a rede. E ele tenta lembrar Jesus. É o nosso problema, queridos. Sabe qual que é o problema de quem ora só em português? Ora com os fundamentos da mente. E com os fundamentos da mente, a mente é lógica. A mente quer argumentar, a mente quer explicar para Deus. Tem gente que quer explicar para Deus, quer fazer uma verdadeira narrativa de coisas que Deus já conhece. É como eu preguei na sexta-feira: o cabra abre o armário e fala: Senhor, não tem nada aqui dentro. Irmão, Deus já sabia antes de abrir o armário que não tinha nada lá dentro. Senhor, ó, essa geladeira. Claro que Deus já sabe o que tem lá dentro da geladeira. Não precisa abrir a geladeira para Deus, não. Que bobeira que é essa? Mas quem vive no nível da mente começa a fazer essas perspectivas. A Bíblia fala que Jesus então falou com ele: lança a rede. E ele falou: sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Fala assim: há um lugar em Deus chamado obediência à sua palavra. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 14, no texto que tem sido base para esse congresso, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e será amado por meu Pai, e nos manifestaremos a Ele. Sabe, amados, algumas pessoas já chegaram num lugar chamado obediência a Deus. Outras estão num lugar chamado questionamento a Deus. Algumas pessoas já chegaram no lugar no qual elas não têm o que perguntar, elas não têm o que questionar para Deus. Eu não sei que tipo de crente você é. Meu sogro dizia que há crentes e há evangélicos. Não sei qual que é a sua situação, se você é crente ou se você é evangélico. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu amo a palavra de Deus de capa a capa. Não ouvi nem glória a Deus. Irmãos, o quanto você conhece e ama a palavra de Deus revela que tipo de crente você é. Entende isso? Se você é uma pessoa que só se alimenta da Bíblia aqui na igreja, se você só sabe das coisas que você aprendeu na escola dominical ou quando você era criança, na escolinha, sabe que muitas vezes as crianças lá em cima estão recebendo mais que nós aqui embaixo? Amém? Mas aí o que acontece, queridos? Algumas pessoas não aprenderam a obedecer. Algumas pessoas aprenderam a questionar. E eu não sei que tipo de evangelho tem sido pregado nos últimos tempos, porque tem sido um tipo de evangelho que dá para a pessoa a margem de questionar, de fazer ou não fazer. A Bíblia diz assim: se vocês fazem o que eu vos mando, vocês são meus discípulos. Se vocês não fazem o que eu vos mando, não são meus discípulos. Queridos, tem coisas que é simples assim. Eu fico pensando algumas pessoas que querem que o Espírito Santo fale com elas até aquele limite de obediência que elas têm. Não, Senhor, se for assim. Eu me lembro de um pastor Aloísio, pastor hoje da videira. Ele disse que orava mais ou menos assim: Senhor, eu queria que o Senhor me enviasse para missões, mas não me mande, por favor, para os índios, porque eu não gosto de índios. Que coisa! Que oração estranha! Senhor, o Senhor pode fazer isso e isso, desde que não seja Irmão, quem é que é Senhor na sua vida? Fala assim: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Se você estiver disposto a obedecê-lo, eu quero te dizer, todo o propósito de Deus acontecerá na sua vida. Mas a obediência não é uma proposta, a obediência é um lugar. No dia que você chegar na obediência, vamos dizer que esse degrau aqui seja obediência, irmão, você não sai mais dali.
No dia que chegar no lugar chamado obediência, vem Satanás, o império das trevas, vem o homem, vem a religião, vem não sei quem mais quem, e você permanece. Amém? A Bíblia fala que se nós permanecermos até o fim, seremos salvos. Sabe o que é permanecer até o fim? É quando você chega num lugar no qual não se discute mais qualquer coisa. Você chegou ali e pronto, e acabou. Dali você não sai, dali ninguém te tira. Amém? A Bíblia fala então que João, naquela experiência, vendo os anciãos, o mar de vidro, aquela coisa toda no céu, os seres viventes, de repente no capítulo 5 de Apocalipse acontece uma cena muito estranha no céu, porque há uma movimentação para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, a respeito de um livro. Fala assim, um livro. E uma movimentação e uma crise. O céu nos parece um lugar completamente sob controle, mas de alguma forma, naquele momento foi estabelecido uma certa instabilidade. E uma voz que dizia: quem poderá abrir esse livro? E quem lhe abrirá os selos? E no céu não havia quem pudesse abrir aquele livro, nem sequer olhar para ele. E a Bíblia diz que João, quando viu aquela situação, também se desesperou. E João começou a chorar. E João chorou. Irmãos, quando eu estava na Grécia, eu estava exatamente lembrando dessa experiência de João. João chorando, 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 e dizendo: quem vai abrir esse livro? Não há ninguém que pode abrir esse livro. Até que uma voz bradou e disse: digno é o Cordeiro. Porque fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus aqueles que procedem de toda língua, tribo, povo. Sabe qual o livro que era esse, queridos? O livro da história da sua vida. Irmãos, tem coisa a seu respeito que você pode tentar sentar com o pastor Gilmar, com a pastora, comigo, com quem quer que for, ninguém vai te entender. Irmãos, ninguém vai te compreender. Você vai falar, porque tem coisas que nem você mesmo se compreende. Eu costumo dizer que as mulheres são muito complexas, mas eu também sou complexo, irmão. Tem coisas que eu não entendo. É ou não é? Irmãos, tem coisa a seu respeito, só Deus pode abrir o livro. Então há um lugar chamado, fala assim, ensino. No livro de 1 João, capítulo 1, a Bíblia fala assim que não há necessidade que ninguém nos ensine coisa alguma, porque o Senhor, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. Isso está escrito também no livro de João 14. Depois, um pouco à frente, a Bíblia fala assim: e vós possuís a unção que vem do santo, vem do alto. Amém? E essa unção vos instruirá em todas as coisas. Algumas pessoas têm uma crise. Fala, mas espera aí, a Bíblia parece que está se contradizendo. Primeiro, a Bíblia fala que Deus estabeleceu uns para apóstolos, para pastores, para evangelistas e mestres. Depois a Bíblia fala que não é necessário que ninguém me ensine. Como é isso? É ou não é? Amados, ninguém pode te ajudar na sua vida a não ser que esteja debaixo de um dom do Espírito. Fala assim: ninguém pode me ajudar, porque a pessoa tem dó de mim, porque a pessoa tem misericórdia de mim, porque a pessoa é meu amigo, quer me ajudar. Não, ela só pode te ajudar debaixo de um dom. Amém? De uma manifestação de um dom. Por isso que Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, porque debaixo do dom nós servimos uns aos outros. Fala assim: debaixo do dom. Amém? Eu costumo brincar assim. Eu costumo dizer que o Espírito Santo em mim, a parte do Espírito Santo em mim, comunica com a parte do Espírito Santo que está aqui na vida do Renato.
O que acontece quando nós nos encontramos? É igual eu e o pastor Gilmar. Maria encontrou com Isabel, e a Bíblia diz o seguinte: elas estavam todas duas grávidas, e o menino na barriga de uma quase que falava com o menino na barriga da outra. Eu acho que era código Morse. Tum, 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 tum. Foi ali que começou o código Morse. Irmãos, quando eu encontro com os irmãos, quando eu encontro com o pastor Gilmar, dá um código Morse aqui dentro. Tum, 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 tum. A parte do Espírito Santo que está em mim fala com a parte do Espírito Santo que está nele, e o dom que está em mim vai para ele, e o dom dele vem para mim, e assim o corpo de Cristo, que nós chamamos na nossa igreja de igreja orgânica, funciona. Sabe, amados, esse é o lugar que você precisa chegar, e como eu falei na sexta-feira, de mala e cuia, o lugar de ensino, o lugar de instrução, o lugar onde você recebe da parte de Deus a instrução. Amém? Eu quero ler só um texto com os irmãos, porque nós já vamos terminar daqui a pouco. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Amém. Glória a Deus. Versículo 16. A Bíblia diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja o vosso querer. Olha o versículo 18. Mas se sois, fala assim, guiados pelo Espírito. Fala assim, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, fala assim, se vivemos. No livro de Ezequiel, a Bíblia fala sobre uma experiência que é assim. Deus leva o profeta a um lugar onde ele vê umas águas que saem do trono de Deus e passam ali pelos arteiros. Passa um pouco, ele se sente no lugar onde a água está na cintura. Passa um pouco, ele se sente no lugar, Ezequiel 47, se sente no lugar onde a água está no ombro. E depois ele se sente numa condição chamada, ele não tem mais controle. Fala assim, ele não tem mais controle. Quando nós começamos a andar na vida no Espírito, Deus começa a trazer água sobre os nossos pés. Aí você começa a ter os pés frescos, né? Que gostoso, que delícia. Aquela aguinha nos seus pés, né? A água nos pés é muito bom para os cansados, é ou não é? É ou não é? Né? Você coloca a água, o pé na água quente, a água assim fresquinha. Depois a água começa a ficar um pouco mais alta. Lá na minha casa tem uma piscina que não foi feita para mim, porque a água, eu perguntei lá pro rapaz, falei, qual é a piscina de adultos? Ele disse, é essa aí. Eu falei, uai, mas não me parece. Lá eu tenho que deitar e rolar. O dia que eu for batizar alguém lá, vai não ter que batizar 50%, fazer igual o bife. Batiza, depois... A palavra do Senhor, queridos, ela nos promete níveis cada vez mais profundos em Deus.
Vamos lembrar de João? Fala assim: visão de Deus, ver Jesus, cair por terra, ficar quase morto, ser levantado por Deus, ser levado para um outro lugar, no qual Ele te massageia, depois Ele te confronta e te diz aquilo que precisa ser mudado, depois Ele te leva para um nível mais alto, depois Ele te mostra o céu, depois Ele te mostra quem é que abre o selo da sua vida, e você então se torna engraçado. Depois do capítulo 5 de Apocalipse, começa os cânticos, chamados Cânticos do Apocalipse, né? Eu queria que depois você tivesse a curiosidade de cantar os cânticos, todos os cânticos, porque dali para frente Teu é o reino, Tu é a glória, tudo que eu tenho, todos os meus recursos, toda a minha vida. A entrega é completa do capítulo 5 para frente, não tem mais reserva. Irmão, é quando você é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é só fazer o sapatinho de fogo, embora seja bacana, faça o sapatinho de fogo, o que você quiser, mas pelo amor de Deus, chegue depois de Apocalipse 5, por favor, chegue na plenitude de Deus, chegue no gozo do Espírito, seja cheio do poder de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Aqui no texto a Bíblia fala sobre 3 situações. A primeira delas fala assim: andar no Espírito. A gente pensa assim: meu Deus, andar no Espírito já é muito. Fato é. Depois a Bíblia fala ser guiado pelo Espírito. Fala assim: andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Andar fala de passos, amém? Concorda comigo? Andar fala de passos. Eu dou um passo, outro passo, outro passo. Eu estou andando no Espírito, caminhando numa jornada produzida por Deus, para que eu alcance os propósitos de Deus na minha vida. Queridos, eu não sei porquê, mas eu tenho visto uma geração correr atrás de bênçãos. Eu cheguei num lugar em Deus, na minha própria vida, no qual eu já não corro mais atrás de bênçãos. Irmãos, eu olho, de vez em quando eu olho para um carro e falo: nossa, eu tinha vontade de ter aquele carro. Eu sei que Deus vai me dar. Eu não estou lembrando, eu parei de orar por esse tipo de situação. Fala assim: carnais gostam de coisas, espirituais gostam de propósitos. Pastor, eu queria saber se eu já sou maduro. Irmão, você ainda está orando por coisas? Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia fala que Deus sabe o que você precisa. E eu já falei que no lugar chamado paternidade, Deus já sabe de tudo. Não precisa abrir a geladeira e mostrar para Ele, não. Ele já sabe, e Ele vai te dar. A Bíblia diz que Ele sabe dar boas dádivas. O meu apartamento mesmo, queridos, foi uma boa dádiva de Deus, né? Eu nem entendo, né? Eu moro num lugar só de gente muito bem de situação financeira, né? Então eu saio lá e vou na padaria, custa caro. Enquanto eu comprava pão lá no lugar onde eu morava, lá por um preço, eu pago o dobro, só porque eu estou morando no lugar onde eu estou morando. Deus quis me colocar lá. Irmãos, olha aqui, ó. Deus tem o melhor para você. Não se preocupe com o que está acontecendo. Algumas pessoas vivem no nível das sensações, né? Então elas olham para a circunstância o tempo todo. São irmãos que são, como é que chama quem mexe com o tempo? Com meteorologia, né? A Bíblia fala que Jesus chegou um dia e disse assim: vocês estão olhando e dizendo que a colheita é daqui 4 meses. E Jesus falou assim: os campos já branquejam. Quando você se afina com o Espírito Santo, uma visão do céu toma conta de você. Se você não tem R$1 na sua conta, você já se sente rico. Porque porque você olha para a sua conta e não é a realidade. A realidade é o que a palavra de Deus diz. Você já olha para a sua situação e diz: não é assim. O médico fala: você está doente. A Bíblia fala: você está sarado. Do lado de quem que você fica?
Acabou, você chegou. Entendam o que eu falei desde o início, como chegar num lugar. Irmãos, não é uma oração que eu vou fazer com os irmãos agora no final, que eu vou pôr a mão na cabeça de vocês, que vai levar vocês para esse lugar. Amém? Foi Cristo quem te levou para esse lugar. É o Espírito Santo que está preparando essas moradas para você. Estão preparadas. São lugares onde vocês vão chegar e acabou. Outro dia eu vi algumas pessoas falando sobre casamento, né? Ah, o casamento do fulano, o amor acabou. Eu falei, que coisa esquisita. Amor acabar, porque amor para mim não é um sentimento, amor é uma pessoa. Amor é uma pessoa. Então, se acabou, acabou. Então nunca teve, porque a pessoa que eu conheço que é amor, ela não desiste, ela não para de existir. Amém? O amor continua. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te levar aos mais altos níveis da sua presença. Da sua presença. Fala assim: andar no Espírito, ser guiado. A palavra guiado no português, ela tem a Bíblia, da maneira como nós estudamos ela aqui no Brasil. Primeiro ela foi para a língua alemã, depois ela foi transferida para pelo menos mais 2 línguas até que chegasse ao português. E algumas palavras, não é que elas foram mudadas, é que no nosso entendimento elas perderam um pouco o sentido. Porque o guiado parece a gente guiar cego, né? Pega o cego e aí a gente guia o cego, é assim, né? Guiado é estabelecer, a palavra no original é aquele que estabelece o modelo, esse é o guia. Aquele que produz a direção, aquele que demonstra, aquele que mostra o mapa. Entende? Então a função do Espírito, no qual sermos guiados, ele te mostra o mapa. Amém? Amém? Ele não te pega pela mão, aí você vai tateando, tá bom, obrigado Espírito Santo, atravessar a rua. Não, ele te mostra o mapa, ele descreve Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Querido, nós estamos sendo preparados pelo Espírito para o encontro com Jesus. Nós estamos sendo preparados, ele está nos guiando, nos preparando. Amém? A Bíblia fala que ao terceiro nível, fala assim: viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito e viver no Espírito. Irmão, aqui nessa igreja não tem 4 degraus aqui. Então João teve a primeira experiência, depois ele teve a segunda experiência, depois ele teve a terceira experiência, abrindo o selo da vida dele. Aí ele passou então para a 4ª experiência. Sabe, amados, eu quero que você entenda que Deus quer te levar a viver no Espírito e nunca mais voltar de lá. Quem vive no Espírito não tem mais domínio da carne, não tem mais domínio da alma. Sabe essas coisas assim, dessa raiva? Há alguns anos, eu cheguei num lugar em Deus, no qual eu chamei de o jardim do meu amado. A Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 14: deixe-vos a minha paz vos dou. É interessante que é o jardim do meu amado. O jardim do meu amado é um lugar no qual está acima de todas as circunstâncias da terra. Irmãos, eu te falei naquele dia que você tem acesso à presença de Deus. Você tem o jardim do seu amado. Lá na nossa igreja nós falamos lá de Mateus 6,6, quando você entra para o quarto. Ah, querido, que coisa maravilhosa. Algumas pessoas pensam que entrar para o quarto é entrar numa campanha de oração. Amados, campanha de oração por coisas não é preciso fazer mais, porque Ele te dará. Amém? Sabe qual que é o seu maior desejo, o anseio da sua vida? Fala assim, um dia uma discussão com Jesus sobre jejum. Os discípulos de Jesus jejuam, e de João jejua, os discípulos de Jesus é tudo gordinho, e aquela coisa, não jejua. Aí foi discutido e falado o seguinte: enquanto o noivo estiver presente, não é preciso jejuar.
Mas quando o noivo estiver ausente, jejuarão. Sabe, amado, fala assim: eu tenho que jejuar pelo noivo. Eu tenho que desejar o noivo. Eu faço uma prática, e aí eu vi o pastor fazer, eu falei: Jesus, está falando a mesma coisa que nós dois. Eu mando um beijinho para ele. Manda um beijinho pro amado, vai. Não, que beijinho mais ruim foi seu. Cara, queridos, quando você vai para o jardim do amado, você passa aquele portão para dentro, acabou. Eu não sei como é que você tem vivido paz. A gente fala paz do Senhor, mas a gente está no meio de tanto conflito, né? A Bíblia diz que a paz de Deus, que Ele excede todo entendimento. A paz é um lugar que você vai. A Bíblia diz que é o esconderijo do Altíssimo, é a fortaleza do Senhor. A paz é um lugar, queridos. Você pode estar no meio da maior crise. Eu perdi meu filho do meio, há alguns anos atrás. Foi a pior experiência da minha vida. Mas naquele funeral eu entendi uma coisa: quando Deus te capacita para algo, quando Deus te coloca numa situação e a paz dele te envolve, que parece que você está no lugar, mas parece que você está ausente. Todo mundo olhava para nós, para mim, mas a pastora, pensando assim: como é, né? Perder o filho e tal. Mas nós estávamos em paz. Querido, quando você chega no lugar de paz, eu gosto de cantar, né? Então vamos cantar. Esta paz não é tu, porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma. Cadê aquele? Tem uma parte assim que as irmãs falam. Tem um arranjozinho de voz. Sabe, amados, um nível de paz que Deus quer te levar é um lugar. Quando está terminando João 14, Jesus terminando, Jesus fala assim: vem aí o inimigo, e ele nada tem comigo. Vamos daqui, porque ele nada tem comigo. É assim que termina João 14. Fala assim: vem aí o inimigo, e ele nada tem na minha vida. É o último nível que eu quero falar. Querido, talvez a coisa que o Espírito Santo quer mais te levar. Satanás, a Bíblia diz que Deus nos faz invisíveis aos olhos do mal. Quando você anda no Espírito, Satanás passa dia e noite procurando na rua. Cadê o homem? Cadê a mulher? Desapareceu. Ele não te encontra mais, querido. Ele não te encontra mais. Aquela historinha do cara, né, que Satanás bateu na porta de uma família e falou: eu vim morar com vocês. Aí eles dirão: de maneira nenhuma, vai embora daqui. Aí Satanás começa a tentar fazer alguns acordos e fala assim: deixa eu morar no quarto de hóspedes. Não. Deixa eu morar na área de serviço. Também não. Deixa eu morar. Até que Satanás, não encontrando mais oportunidade, eles mandando ele embora. E Satanás fala assim para eles: e aquele preguinho que está lá pregando? Não tem jeito de eu morar naquele preguinho. Querido, quando Satanás não tem mais nada. Se alguém aqui tinha algum tipo de opressão, alguma voz, alguma visão, algum problema, nesse momento eu estou te convidando para sair do âmbito do maligno. Eu estou te dizendo, hoje você pode ser liberto de vez. Nunca mais esses demônios vão te atormentar. Porque Satanás já não tem mais nenhum lugar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo.
Quando Jesus termina, ele termina assim: vem aí o maligno e eu nada tenho na minha vida. Eu nessa noite queria que você ficasse de pé. Nós vamos receber do poder de Deus nesse momento. Mas não sou eu que vou te dar isso. Ele mesmo vai te dar. Eu não sei qual foi a sua primeira experiência com Jesus Cristo, ou se você já teve essa experiência. A Bíblia diz que João caiu como morto. Eu nessa noite queria desafiar as pessoas que estão nessa igreja, nesse local. Talvez Deus tenha te trazido nessa igreja nessa noite para te dizer: você ainda não teve a experiência que você devia ter. E eu te trouxe nesse lugar para que você me recebesse como seu Senhor e Salvador, para que você me recebesse como Deus da sua vida. Talvez você veio aqui nesse lugar para ter um encontro com Deus. Talvez pela primeira vez ou pela segunda vez você teve um encontro com Deus e se distanciou dele. Querido, nessa noite o Senhor está te chamando para retornar ou para tomar uma posição com Deus. Eu quero só que você levante a sua mão se você quer ter um encontro com Deus. Se você saiu da sua casa hoje sem saber o que aconteceria, você talvez não viria a esse lugar, mas Deus te trouxe para ter um encontro com Ele. Desde o primeiro dia Deus me mostrou pessoas que estavam em luto, pessoas que estavam desistindo. Nessa noite o Senhor está te dizendo: eu não deixei você desistir. Eu te trouxe até aqui. Eu te trouxe até aqui. Eu te trouxe até aqui, diz o Senhor. Eu te trouxe até aqui, diz o Senhor. Alguns vieram carregados por anjos. Irmãos foram usados por Deus para trazer sua vida. Algumas pessoas têm sido carregadas espiritualmente e na fé. E eu quero te dizer que nessa noite o Senhor te trouxe para ter uma experiência com Ele, uma experiência com a sua glória, uma experiência com a sua pessoa, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Continua com a sua mão levantada. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado. Por favor, o abraço mais amoroso que você já teve na vida. Dê um abraço forte. A Bíblia diz que Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Pode abraçar. Representa o Senhor e diga: eu te recebo. Nunca mais você vai sair de perto de mim. Nunca mais. Você é meu. Assim diz o Senhor. Você é minha. Assim diz o Senhor. E o maligno não vai te arrebatar das minhas mãos. Nunca mais. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se manifestou levantando João. Queridos, nessa noite Deus está levantando alguns aqui. Deus está levantando alguns aqui. A Bíblia fala que o Espírito Santo começou a usar João numa visão das igrejas e dizendo todo o benefício que elas tinham. Mas houve uma palavra dizendo: tenho contra ti. Isso é muito pessoal. Há pessoas aqui que mentiram, roubaram, adulteraram. Há pessoas aqui que desobedeceram a Deus. Há pessoas aqui que de alguma forma foram fracas. E o que o Espírito Santo quer não é te acusar, é que quer que você tome uma nova posição. Essa é uma noite de posicionamentos. Meu Deus, como essa noite é uma noite de posicionamentos. Essa noite é uma noite de oportunidades.
A uma das igrejas foi dito: dei tempo para vocês se arrependerem, mas vocês não se arrependeram. Algumas pessoas aqui, Deus tem dado um tempo para você, querido. O que você está vivendo é um tempo de oportunidade que Deus está te dando. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer que acabou esse tempo. Essa é uma noite de posicionamentos. Essa é uma noite de posicionamentos. Essa é uma noite de posicionamentos. Porque nessa noite o Senhor quer abrir alguns selos. Deus quer abrir alguns selos. Deus, aquelas coisas que você não consegue, talvez no seu desespero, como João, você fala: Senhor, como é que vai ser isto? E Ele vai abrir selos, 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 selos estão sendo abertos. Eu queria que cada um de nós agora levantássemos as mãos para o alto. Deixa o Espírito Santo falar conosco. Deus vai tomar algumas pessoas em profecia nesse lugar. Aleluia. Neste lugar, eis aí a minha presença, igreja, busca a minha presença. Nipa Surimicanta, terra de Menegai, aleluia, oh glória, aleluia, louvado seja Deus. O Espírito do Senhor está neste lugar, aleluia, graças a Deus. Algumas pessoas que estão recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vem aqui para frente. Toda a igreja, todos nós viremos aqui para frente. Venham todos os irmãos. Aleluia. Hoje é o seu dia. O Espírito Santo me disse agora: agora para frente é comigo. Pode vir todos os irmãos, mas não fique com os olhos abertos. Aleluia. Assim como João, aleluia, assim o Senhor te dá uma visão. Visita esse povo, Deus, derrama, Senhor. Assim o Senhor faz com a sua vida.
Assim o Senhor faz com a sua vida. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Tu de Menegai.